Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos ver como elaborar uma atividade com conteúdo dentro do Google Forms. O Google Forms possui também muitas ferramentas para nós elaborarmos uma aula com conteúdo e atividade. Então todas essas ferramentas e as funcionalidades que o Google Forms traz, nós vamos ver então neste vídeo. Então, para a gente trabalhar as atividades dentro do formulário do Google, a primeira questão que é muito importante a gente falar é estar conectado com o nosso e-mail institucional. Nos outros vídeos que nós temos disponibilizado, a gente mostra um pouco esse processo de como logar o e-mail institucional. Então, e para a gente poder criar essa atividade no formulário, a gente pode fazer de duas vias. Então a primeira é a gente vir aqui na plataforma do Google Sala de Aula. Aí também já deixo indicado que vai aparecer aqui em cima no card para você conhecer a plataforma e também a gente ver como criar as atividades e as possibilidades de atividades que a gente tem, caso ainda tenha alguma dúvida, então vai aparecer aqui no card para vocês. E a gente pode também fazer diretamente no Drive, que também eu vou mostrar essas duas possibilidades da gente poder criar atividade no formulário, Então aí a gente tem essas duas maneiras, ou na plataforma aqui do Google Sala de Aula, ou no Drive. Então eu vou fazer nos dois processos, Aqui na plataforma do Google Classroom, a gente vem então aqui em criar. Aí a gente pode vir em um desses dois, atividade ou atividade com teste. Em atividade, a gente teria que vir aqui em criar e pedir aqui o formulário, Então a gente faz esse processo aqui em atividade. Agora eu vou voltar novamente em criar. A atividade com teste, ele já puxa para mim aqui o formulário do Google, então daí eu posso abrir para edição. Lembrando que o formulário ele salva automaticamente, então a partir do momento que eu faço a edição, aí ele vai salvar automaticamente, então eu posso fazer as alterações aqui que são necessárias e ela vai subir automaticamente também para o Drive. Então eu acho muito mais fácil trabalhar vindo aqui no Drive. Também aqui em cima vai aparecer o card para vocês como trabalhar com o Google Drive. Então eu acho mais fácil puxar diretamente daqui, porque ele já fica salvo, Então ele já fica mais fácil até mesmo o caminho que eu faço, de criar as pastas e ter um local específico onde ficarão essas atividades para eu acessar depois. Então aqui só para vocês verem, eu tenho 3 atividades postadas. Eu faço elas personalizadas, como vocês podem ver. Então aqui em cima eu coloco sempre o logo do colégio. Aí eu venho com as informações. Aqui vocês podem ver que aqui é um avatar, que a gente cria no Bitmoji. É um aplicativo para criar avatar. Então fica bem interativo, nessa forma online que nós estamos trabalhando. Então fica bem legal para as séries que nós lecionarmos. Então eu coloco até mesmo para o ensino médio, porque cria uma ideia diferente de estudos. Eu acho bem interessante. Então aqui, se for o caso, se vocês tiverem interesse, pode deixar aqui nos comentários do vídeo as ideias que vocês queiram que possa trazer aqui em vídeo, Então essa aqui seria uma delas, o Bitmoji. Então daí eu coloco conteúdo, posso colocar vídeo, posso colocar depois então aí as atividades. Então tudo isso aqui a gente vai ver agora nesse momento. Então aqui um outro modelo, que eu fiz, tudo isso aqui eu mesmo quem criei. Então a gente pode fazer tudo isso aqui. Lembrando que o Forms um outro modelo. O Forms ele pode dar
nota automaticamente, se for mais fácil, né, de ofertar essa nota, se forem perguntas objetivas. As dissertativas, aí precisa vir e lançar essa nota automaticamente, né? Então, para as perguntas objetivas, ela pode dar uma resposta, né, de nota mais rápida do que a dissertativa, mas tem essa possibilidade também nos dois casos. Então, aqui para vocês verem, né, essa atividade. Então, tudo isso, né, eu crio aqui no formulário e a gente vai ver a partir de agora. Então, para criar no Drive, então a gente vem aqui em novo, vai clicar e formulários do Google. Então aqui vai me dar a opção com base no modelo, né? Então eu posso utilizar uma ideia pré-existente, né? Aqui com os diversos temas, cores e tudo mais, né? Que a gente pode, que vocês estão vendo, de uma ideia pré-criada. Eu geralmente sempre venho nos formulários em branco, que eu gosto de fazer personalizado. Então eu venho aqui no formulário em branco. Então a primeira questão, sempre colocar o título, né? Aí eu coloco o título aqui em cima. Atividade de filosofia, que é a minha área. Ele vai salvar automaticamente para mim. Então aqui nessa paleta de cores, né, a gente pode então personalizar o tema. Então aqui em cima a gente pode colocar uma imagem, né? Como eu disse, eu sempre faço personalizado. Então eu posso escolher um tema aqui, né, que a própria plataforma já me oferece. Eu posso fazer upload, ou aqui eu posso ir em fotos e pesquisar uma foto já existente. Então aqui, como eu trabalho bastante com isso, então já vai aparecer algumas fotos para mim. Então eu vou selecionar uma e vou colocar para inserir. Então eu posso vir aqui dimensionar a foto, né, o tamanho que ela vai aparecer. Depois então eu clico em concluído. Mas a gente pode alterar, né, fazer um upload, fazer alguma outra alteração, né, ou utilizar alguma outra imagem que a gente tem no computador, e a gente pode inserir aqui nessa mesma maneira, né? Então só vir aqui em cima em imagens e depois colocar para fazer o upload. Então ele já vai dar uma cor pré-existente, né? Como aqui está sobressaindo um verde, aí eu posso mudar, né, essa cor do tema, né? Mas aí sempre para ficar em estilo visualmente, né, melhor, né, para olhar, eu posso manter esse verde. E depois o fundo, né, aqui eu posso alterar, deixar ele mais claro, ou ele mais escuro, ou sem nada. Eu sempre deixo ele um pouco mais escuro. Embaixo aqui eu posso fazer o estilo da fonte, né, posso deixar ele mais um básico, decorativo, formal ou divertido. Eu sempre trabalho bastante com divertido, que aqui fica bem legal esse estilo. Aí terminou essa parte, a gente pode fechar. Então aqui em cima, do lado da paleta de cores, um olho, né, na verdade, e a gente pode colocar para visualizar essa atividade, como ela vai aparecer, né? Então aqui para vocês verem, tudo que a gente editar, a gente pode visualizar como vai aparecer. Então vou fechar aqui. Nesse canto do lado do olho, né, tem as configurações que são muito importantes aqui pra gente. Então eu posso colocar para coletar endereços de e-mail, né, e mandar recibos de resposta para esses e-mails, né? Então se a pessoa que responder solicitar o recibo, ou eu posso colocar para enviar esse recibo de resposta sempre. Eu sempre deixo desmarcado, não vejo necessidade nem mesmo de coletar os endereços de e-mail. Aqui, se é necessário fazer login, eu sempre desmarco, porque aqui marcado eu estou restringindo aos usuários, no caso os estudantes, deles entrarem com o e-mail institucional. Então quando eu deixo isso daqui marcado, os alunos só podem responder utilizando o e-mail institucional deles. Então não abre
para eles abrirem com qualquer outro e-mail. Então, quando eles abrirem com outro e-mail que não seja o institucional, eles vão ter que vai vir uma mensagem, né, de permissão necessária. E aí essa mensagem significa que eles estão acessando por outro e-mail. Então é um passo complicado que depois a gente vai mostrar um vídeo, né, disponibilizar um tutorial para os estudantes de como logar esse e-mail institucional quando dá esse tipo de mensagem. Mas isso aqui facilita bastante quando a gente não restringe, que daí ele pode entrar com qualquer e-mail que tiver cadastrado, né? Porque o aluno ele tem que abrir, o formulário ele vai abrir no browser do celular, e lá no browser tem que conectar o e-mail institucional. Então todo esse processo é um pouco demorado, e então isso daqui facilita bastante a nossa vida. E é importante a gente marcar para limitar a uma resposta, porque senão o formulário ele vai abrir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né, quantas vezes o aluno quiser responder. Então o aluno ele pode responder aí quantas vezes ele quiser. Então você limita uma resposta. Se o aluno entrar com aquele e-mail, ele não consegue responder de novo, porque ele só respondeu já uma vez. Então não é preciso ele utilizar, fazer, né, abrir de novo e responder novamente. Então aqui eu limito a uma resposta. E aqui os participantes podem editar após o envio ou ver os gráficos de sumário e respostas de texto. Eu não marco nenhuma dessas duas porque também não tem necessidade. Então eu venho aqui em apresentação, eu posso mostrar a barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas. Aqui embaralhar as ordens das perguntas tem que estar separado por cabeçalho. Aqui que a gente vai ver no decorrer da criação das atividades. No formulário a gente vai ver isso daqui mais detalhadamente. E eu posso aqui, eu sempre deixo uma mensagem de confirmação, né? Eu sempre coloco assim: muito obrigado, você enviou sua atividade, aguarde o retorno. Então sempre deixo uma mensagem que vai aparecer final quando eles colocarem para enviar, essa mensagem que vai aparecer para eles. Em testes, então como eu disse, a gente pode criar um teste. Aqui é só um formulário, né? Se a gente vem aqui em teste, a gente cria esse teste. Então a gente pode dar uma resposta automática para os estudantes. Aqui o modo bloqueado em Chromebooks é que os estudantes, eles utilizando um computador específico chamado Chromebook, aí ele fica limitado a responder somente essa atividade lá. Então não marque essa parte aqui de ativar modo bloqueado, porque senão o aluno ele não consegue acessar, né, essa atividade. Então não é importante não anotar, né, não marcar, na verdade, nada nessa parte. Depois aqui em liberar a nota, ou eu posso colocar imediatamente após o envio. Esse imediatamente após o envio é o que eu falei das perguntas objetivas. Então se você for trabalhar com perguntas objetivas, você consegue então dar uma liberação de nota imediatamente após o envio. Agora, se você trabalhar com objetivas e dissertativas, então você precisa colocar posteriormente, depois da revisão manual, que daí você vai dar uma resposta, né, para aquela atividade que o aluno ele teve que escrever, né? Então daí você tem que colocar a nota e depois liberar para enviar para aqueles estudantes a nota. Então, se for o caso, você pode deixar aqui marcado, né, imediatamente após o envio, e coloca aqui salvar. Então a gente tem aqui em enviar, a gente então vai direcionar para os estudantes. Aqui a gente pode inserir as pessoas para poderem fazer as alterações no nosso formulário, né? Aqui embaixo, como vocês podem ver, adicionar colaboradores. Então aqui a gente pode adicionar pessoas que possam editar ou visualizar ou qualquer coisa do tipo, né? Lembrando que todos nós professores que compartilhamos
as turmas, todos os professores que compartilham a turma podem olhar a sua atividade, eles não podem alterar. Mas essa parte aqui a gente pode liberar para essas pessoas ou algumas pessoas, né, que a gente selecionar, possam fazer a edição na nossa atividade. Então aqui é só para conhecimento, geralmente a gente não libera, né? Aí cada professor é responsável pela oferta e elaboração da sua própria atividade, mas aqui tem essa possibilidade de poder adicionar outros professores para compartilharem dessa atividade no formulário. Então aqui em enviar ainda, o que é interessante para nós é a gente vir aqui, né, enviar via, né, a gente pode enviar por e-mail para os estudantes, e nessa parte aqui onde tem um clips, é a parte do link. Aí eu posso deixar um link mais comprido ou colocar um URL curto. Aí eu venho copiar e eu posso então colocar aqui na plataforma da atividade e vir aqui no mural e colocar esse link para os estudantes ou enviar para eles pelo WhatsApp. Então consigo compartilhar esse link para que os estudantes recebam aí o link para acessar esse formulário e realizar a atividade. Além dela estar postada, né, que é importante postar na plataforma do Google Classroom. Então aqui é uma possibilidade, né? Então isso aqui é o que nos interessa. Então depois aqui nos 3 pontinhos, né, a gente pode fazer uma cópia, mover para a lixeira, gerar link preenchido automaticamente, imprimir esse formulário, adicionar colaboradores, editor de script, colocar um complemento. Aqui em complementos a gente pode colocar um complemento para fechar esse formulário com data e hora específicos. Então tudo aquilo que a gente quiser que feche, então a gente pode colocar um complemento para fechar. Mas é uma possibilidade, né? E aqui preferências. Então são um pouco da plataforma, né, aqui do formulário, que a gente tem as opções para editar. Então aqui em cima eu tenho as perguntas e depois que a gente edita, né? E quando os estudantes responderem, a gente vem aqui em resposta. Então como não tem resposta, né, dos estudantes ainda, então não vai aparecer nada para mim aqui agora. Aqui depois que eles responderem eu posso criar uma planilha, né, essa planilha do Excel. Então eu posso pedir para criar, posso imprimir ou posso guardar para ver quais estudantes realizaram essa atividade no formulário. Então aqui a gente pode fazer o download das respostas, selecionar o destino da resposta, receber notificações por e-mail para novas respostas. Aí você pode colocar, né, para aceitar ou não aceitar resposta, né? Por exemplo, se passar de um tempo específico ou virar o bimestre, enfim, depende do caso, você pode colocar aqui nessa parte para fechar. E além disso, depois aqui não dá para ver, mas aqui como já tem resposta, eu consigo mostrar para vocês. Então aqui na parte de resposta, a gente tem então uma visão geral, né, um resumo geral. Aí dependendo da atividade, né, ele oferta para mim um gráfico, né, de quantos estudantes, aqui no caso das séries, né, eu tive 20 respostas. Então quantos alunos, né, aí de cada turma respondeu a essas atividades. Então é bem interessante. Aqui a gente pode ter um resumo geral, né, dessas respostas. A gente pode ver por pergunta. Eu sempre gosto de acompanhar nessa parte aqui final, né, que é o individual. Então a gente tem uma visão de aluno por aluno, né, uma atividade como um todo, a ver o que eles responderam. Então aqui não tem o nome, não colocou a série. Aí a gente tem aqui então essa resposta dele, né, na primeira, na segunda. Eu pedi para fazer um anexo, né, para tirar a foto, né, e postar aqui no formulário. Então eu posso fazer isso também aqui no próprio formulário, né, de pedir para os estudantes tirarem foto
de algum lugar e postar. Então tá vendo? A gente consegue fazer tudo isso aqui, vendo o que esse aluno respondeu. Então é bem interessante essa questão. Então aqui eu posso pedir para fazer a planilha, como eu disse, né? Posso imprimir essa resposta, posso fechar esse formulário. Então são algumas das opções aí que nós temos. Então aqui, nesse primeiro momento, eu gostaria de ter compartilhado isso com vocês, de mostrar primeiro essas funcionalidades, né, do formulário, a parte da configuração, da edição de tema, de cor, de mudar totalmente o tema, né, aí as configurações também, o acesso, né, às configurações. Então, como é bastante coisa para não ficar tão longo o vídeo, então eu vou dividir em 2 momentos. Então esse primeiro momento a gente vai ver essa primeira parte aqui das configurações do tema, e o outro então a gente vai ver a parte de criar as atividades. Então até o próximo vídeo.